Olá a todos e todas, eu sou Osvaldo, sou natural de São Tomé e Príncipe, sou mestrando em Políticas Públicas de Desenvolvimento da UNILA. Estou cá hoje para apresentar o trabalho cujo o tema é intitulado Previdência Social, partindo de uma análise comparativa entre São Tomé e Príncipe e o Brasil. Este trabalho tem como autores eu, Osvaldo Vaz Furtado, Guilherme Javier Dias e o Daniel Teotono de Nascimento. Com o aumento da expectativa de vida da população, a temática da previdência social ela tem sido um ponto fundamental nas discussões, tanto no âmbito político como no âmbito econômico. A previdência social no Brasil ele é direcionado como um sistema responsável pela seguridade dos cidadãos após o término do seu exercício trabalhista e também tem como propósito de garantir diversos benefícios que estão previstos na lei, como o seguro-desemprego, auxílio-doença, reclusão e acidente, pensão, salário, maternidade e dentre outros. Em São Tomé e Príncipe, o sistema previdenciário ele é gerido sobre leis que têm como missão fundamental de gerir o regime contributivo da segurança social dentro do enquadramento da proteção social, que tem como objetivo fundamental auxiliar o trabalhador a um recebimento após a sua aposentadoria, levando em consideração a sua contribuição laboral. Partindo dessa observação, esse trabalho tem como propósito fundamental, ou seja, tem como objetivo fundamental de analisar as principais semelhanças e diferenças na questão previdenciária entre dois países com afinidades idiomáticas, ou seja, usufruem ou desfrutam do mesmo idioma, tem um forte intercâmbio cultural e, sobretudo, intercâmbio laços econômicos. Para o alcance desse objetivo, teve como esse trabalho partiu de uma pesquisa, por meio de pesquisa bibliográfica, no qual teve como um método comparativo, tem como função fundamental comparar as duas realidades dos dois países no quesito do sistema previdenciário. Para tal, partiu-se de uma revisão da literatura, em que o primeiro ponto buscou-se trazer algumas definições sobre as instituições. Nesse caso, nós temos o NOR, em 1990, que define as instituições como normas estabelecidas pela sociedade, com as limitações criadas pelo homem, capaz de o quê? De moldar a interação humana, no qual reduz a incerteza, uma vez que as instituições fornecem uma estrutura para a vida cotidiana. Em seguida, falou-se também sobre a teoria institucional, que segundo os autores Nascimento, Rodrigues e Migliolini, em 2010, eles colocam que a teoria institucional ela tem sido utilizada como um pano de fundo em diversos estudos e diferentes áreas, como economia, ciência política, sociologia, administração, contabilidade, que tem como intuito de buscar entendimentos da realidade social entre os dois sistemas, como a organização e o do governo. Partindo disso, fez também diversas considerações entre o Brasil, a Previdência Social do Brasil e São Tomé e Príncipe. A Previdência Social brasileira, o Brasil criou seu próprio modelo da Previdência, no qual é destacado em 3 pilares, que primeiramente é formado pelo Regime Geral da Previdência Social para trabalhador do setor privado,
o regime próprio da Previdência Social para servidores públicos. Entretanto, esses dois regimes eles são sustentados pelo governo. E o terceiro pilar, o terceiro pilar, que é a Previdência Complementar, ela permite ao trabalhador complementar o seu próprio benefício. Em caso de São Tomé e Príncipe, assegurando a Previdência Social, ela só foi aprovada sobre a legislação de segurança social pela Organização Internacional do Trabalho. Ou seja, o sistema previdenciário são-tomense, ela tem como base a legislação da Organização Internacional do Trabalho. Pois isso tem como a proteção social um sistema contributivo que atendia somente os funcionários públicos e os trabalhadores sindicalizados. Em 1990, houve uma emenda constitucional que acrescentou 2 regimes de contribuição. É um sistema social a fim de incluir pessoas em situação de risco e exclusão social. Com isso, feito essa abordagem, essa análise sobre a Previdência Social brasileira e a Previdência Social são-tomense, São Tomé e Príncipe, teve ou percebeu-se alguns desafios. Partindo dessas análises, chegou-se à conclusão que teve alguns desafios. Por exemplo, no caso do Brasil, o regime da Previdência Social ele é administrado pelo INSS, entre as maiores instituições previdenciárias da América, que tem como principal desafio proporcionar à população o acesso às informações qualificadas sobre seus direitos sociais com transparência. Feito isso, torna o sistema previdenciário brasileiro uma barganha, torna uma demanda maior para que ela crie mecanismos ou caminhos para que garanta o bem-estar previdenciário da população. Também ela tem como perspectiva oferecer à população a socialização das informações e mais do que isso que garantir que cheguem de forma integral a todos os cidadãos. E por último, segundo Freudenthal, ele coloca que o sistema previdenciário brasileiro, diante de tudo, da tamanha barganha que tem, ele carece ainda de cientificidade sobre direções mais coerentes de progressão dentro do próprio sistema brasileiro. Ou seja, o sistema brasileiro, apesar da grande responsabilidade que tem, da grande organização que transparece, ainda ele carece de transparência, da cientificidade no que tange a garantia integral a todos os cidadãos. Já o sistema previdenciário São Tomé e Príncipe, ele tem como grande desafio do Serviço Nacional, da instituição nacional, no qual a segurança social é de fazer cumprir com que a legislação da segurança social em todo o seu território nacional. Para isso, os inspetores da segurança social, enquanto funcionários públicos investidos de fé pública e autoridade legal e segredo profissional, desenvolvam seguintes atividades. Chegou-se à conclusão que o maior desafio do sistema previdenciário são-tomense está dentro da própria instituição nacional da segurança social. Para isso, necessita-se de 3 pontos para que possa cumprir o grande propósito do serviço da instituição nacional da Previdência Social. Primeiro, que é a fiscalização, o cumprimento das obrigações legais dos contribuintes, como
entidades empregadoras, trabalhadores independentes, bem como beneficiários, trabalhadores subordinados. Eles também têm que aplicar multa caso encontrem isso por infrações à legislação da segurança social, que cobram também dívidas com a segurança social e também desenvolver pedido de ações de sensibilização a contribuintes e beneficiários. Diante dessa análise feita com base na revisão da literatura da realidade dos dois países, trouxe aqui a conclusão de seguinte modo, como nós podemos observar no quadro seguinte, que é um quadro de análise comparativo nos dois sistemas. No caso do Brasil, o órgão responsável é denominado Instituto Nacional de Segurança Social. Em São Tomé também parte disso. Nesse quesito tem uma determinada semelhança. Nós temos aqui no Brasil organizada em 3 regimes. Em São Tomé ela é regido sobre o direito público, da personalidade jurídica própria e de autonomia administrativa. Tem como missão no Brasil garantir a proteção do cidadão por meio de reconhecimento e direitos de execução políticas sociais, e em São Tomé gerir o regime contributivo da segurança social no enquadramento da proteção social. Nós temos direitos e deveres. As pessoas em São Tomé, no Brasil, as pessoas exercem uma atividade laboral no setor privado, o público-privado, mas o governo ele garante isso a partir do momento que contribua. Ou seja, o governo do Brasil, o sistema previdenciário brasileiro, crie modos, mecanismos para que o cidadão ganhe, ou seja, se beneficie para isso. Partindo desses setores, desses fatores aqui colocados, nós podemos dizer o seguinte, que existe mais diferenças do que semelhanças dentro do sistema previdenciário brasileiro e São Tomé. Nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, a aposentadoria é definido aqui por tempo de contribuição. Nós temos a aposentadoria à pessoa de deficiência. No caso de São Tomé, esse tipo de aposentadoria não existe. Ou seja, o Brasil possui diversos tipos de aposentadoria. Em São Tomé, o sistema previdenciário são-tomense carece de algumas aposentadorias específicas para que possa cumprir, ou seja, levar de modo igualitário dentro da própria instituição da segurança social, que crie políticas ou programas para que tenha esses tipos de aposentadoria de modo a garantir a todos a seguridade social. Partindo disso, nós temos como considerações finais que o programa previdenciário de São Tomé e Príncipe ele ocorre de formas diferentes, com base no quadro que nós vimos lá atrás, de formas diferentes, e tanto em função do contexto social, demográfico e sobretudo econômico. Ou seja, o sistema previdenciário brasileiro e são tomense, eles têm diferenças de diversas formas, tanto contexto social como demográfico. Antes de chegarmos a uma conclusão sobre isso, teríamos que principalmente levar em consideração o marco histórico dos dois países, porque eles têm dimensões diferentes, culturas diferentes, realidade diferente. Então, a partir disso, é preciso muito avançar para que o processo ocorra de forma imperativa, de modo que haja uma ampliação e discussões sobre a previdência social, sobre seus modelos teóricos, políticos e práticos dentro da economia de cada um dos países. Posto isso, nós temos aqui algumas referências principais e muito obrigado a todos e a todas.